Santo Afonso já dizia, né? Vocação acertada é vida, É vida feliz. feliz. Então, isso passa muito pela nossa realização humana, pela realização daquilo que a gente faz. Por isso, falando de chamado, nós vamos vivenciar logo mais o 3º ano vocacional da Igreja no Brasil, que será celebrado de 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023. E para conversarmos um pouquinho sobre esta importância do chamado e também da resposta que nós damos a Deus, queremos convidar para esse sofá especial pessoas Nossa, especiais. Que honra, hein? Para falar sobre esse tema, por favor, irmã Maristela, também Dom João Francisco. Tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vinda. Sua bênção, Dom João, saúde e paz. Por favor, fiquem à vontade, vamos bater o nosso papo falando sobre algo tão bonito. E aí eu gostaria de saber, como foi a inspiração para este, que é o 3º ano vocacional? Vem lá de trás da história do Concílio Vaticano II, podemos dizer assim também, que tem esse chamado para viver bem a vocação e trabalhar um pouco mais sobre isso em nossa sociedade? É verdade, tem tudo isso. Porém, o ano vocacional em si, a ideia surgiu no 4º Congresso Vocacional do Brasil, que foi em 2019, aqui em Aparecida. De lá se saiu com uma das conclusões que seria o projeto de um 3º ano vocacional, que celebra nesse ano, no ano que vem, os 20 anos do 2º e agora já 40 anos do 1º, que foi em 1983. Agora, toda essa questão vocacional, ela é própria da vida humana, da vida cristã. Nós entendemos, segundo a nossa fé, que Deus sempre toma iniciativa, Ele chega primeiro. São João diz que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. E é nessa iniciativa amorosa e criadora de Deus que nós, nos dando conta disso, respondemos também a Ele com amor. Nisso se dá a vocação de todos nós. Depois tem as vocações específicas que nos fazem participar da igreja de forma consciente, de forma ativa, que nos faz ser o povo de Deus, o povo que deve ser uma presença transformadora no meio do mundo. Sim, isso é muito importante. E o tema e o lema do ano vocacional que vamos celebrar é Vocação, Graça e Missão, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, fazendo referência ao Evangelho de São Lucas. Irmã Maristela, qual a importância de celebrar e estas escolhas deste tema e lema para este ano vocacional? Que razões temos para celebrar a partir desta motivação? Bom, primeiramente, eu acredito que trabalharmos e pensarmos em vocação é pensarmos na vida, né? Pensarmos na nossa vida e naquilo que nós somos. Somos chamados e somos convidados a dar uma resposta. Então, justamente celebrando a graça de termos essa vocação e o convite a irmos em missão. Aquele que tem uma vocação não pode ficar parado. Ele precisa se colocar a caminho, ele precisa se colocar adiante. E os pés precisam estar conduzindo com o coração em chama, um coração ardendo, né? Assim como diz o Evangelho. E Jesus faz essa caminhada justamente lado a lado. E aquele que se sente chamado, se sente convidado a uma vocação específica, precisa sentir também essa presença calorosa e amorosa de Jesus na sua vida. Então, por isso também a fundamentação e também Christus Vivit, no número 254, no final do sínodo, o Papa nos convoca e diz que toda a formação, toda a espiritualidade, toda a nossa ação missionária, ela é vocacional. Então, é aí fundamentado também o nosso 3º ano vocacional com essa temática, vocação, graça e missão. Bacana. E é interessante porque passa por uma experiência, né, Dom João? Porque a graça é uma experiência. E celebrar um ano vocacional, evidente, é poder celebrar a experiência da graça de tantas pessoas que são chamados, que respondem e que quer cativar novas pessoas, novos jovens, mostrando que a graça também está envolvida neles, né? A graça aqui tem o sentido de dom, né? Por isso é presente de Deus, iniciativa de Deus. E na medida que a pessoa faz essa descoberta, conhecendo Jesus Cristo, conhecendo o amor de Deus, experimentando a vida de comunidade, percebendo a beleza também de se tornar um missionário, uma testemunha dessa vida do Evangelho, a vocação é uma coisa que brota quase que espontaneamente, né? A irmã se referia ao documento do Papa. Há também um outro documento que foi do final daquele mesmo sínodo e que apresentava as conclusões, e diz e lembra que a vocação é uma iniciativa de Deus, mas que tem como resposta a liberdade humana,
é um entrelaçamento de uma iniciativa amorosa de Deus e de uma resposta que cada um dá livremente, na medida que percebe que existe um sentido especial naquilo que entende como um chamado, como uma atração por algo que é grande e significativo na sua vida. Quando a pessoa faz essa descoberta, o jovem, por exemplo, ele vai percebendo que a vida ganha sentido e vai se integrando aos outros e se integra ao povo, se põe a serviço. Daí surgem as diferentes vocações específicas. Ser padre, hoje também temos o diaconato permanente de senhores casados, mas tornar-se também uma religiosa, um religioso, ou então, mesmo como leigo e como leiga. É importante resgatar isso. Há muitos que não se dão conta de que ser leigo ou leiga é uma vocação. E uma vocação como caminho à santidade. Uma forma muito concreta de participar do povo de Deus, de prestar serviço. Afinal de contas, o mundo se transforma pela presença dos leigos, que são chamados a ser ali fermento na massa, sal da terra, luz do mundo, né? Então, essa questão vocacional é muito bonita. Toma conta da nossa vida, ilumina a nossa vida, dá sentido à vida, à nossa vida de igreja. Uma vocação como a nossa, específica, não é alguém assumir um emprego, uma função, simplesmente. É, antes de tudo, uma vida. E ao assumir essa vida, claro, exerce várias funções para prestar serviço. É muito bonito isso. Sim, com certeza. Agora, como vocês, né, como nós pretendemos viver esse ano tão bonito, né? Quais serão as ações? Como despertar também nas pessoas que estão nos acompanhando neste momento, né? Esse desejo de participar ativamente conosco neste ano vocacional. Bem, então nós temos amanhã, obviamente, a abertura, né, oficial nacional e depois no dia 20, no domingo, o convite para que se possa celebrar nas nossas comunidades. Quando a comissão pensou e programou, não se pensou em nenhum evento grande, justamente para que o ano vocacional não seja algo marcado por eventos, mas pela vivência nas comunidades. Então, o convite é que as comunidades paroquiais, as dioceses, as comunidades religiosas, enfim, se organizem de forma a realizar momentos significativos lá com jovens, com crianças, com adolescentes, com as famílias, pensando no todo. Oferecemos subsídios, tivemos comissões que prepararam subsídios para catequese, para juventudes, para as famílias, celebrações. Então, momentos foram pensados, mas que possam ser efetivados e realizados lá nas comunidades. É justamente para criar aquilo que diz no objetivo, cultura vocacional. Quer dizer, uma cultura ela não se concretiza através de um grande evento, mas sim do dia a dia, rezando todos os dias pelas vocações, pela sua vocação primeiramente, depois rezar também pelos nossos jovens para que façam esse processo de discernimento, esse processo de escolha, auxiliando nossos catequizandos, nossas crianças. Tão alegre ouvi-los cantando, participando, né? Nessa perspectiva, que a gente possa, desde os pequeninos até aqueles que já estão na feliz e na maior idade, na sua maturidade, que possam viver, sentir, experienciar de fato que a vocação é graça, que a vocação é missão. Então são esses os convites, a oração, a divulgação, o fazer ressoar aquilo que está sendo vivido nas comunidades e perpassar pelo coração de cada um dos cristãos, de cada uma das cristãs, dentro da nossa igreja do Brasil. E toda vocação nasce da família, né? Então, João, como as famílias hoje podem contribuir para o chamado e para a resposta vocacional de todos nós, dos jovens, de modo muito especial? Na medida que a família é pequena igreja, né? Nós chamamos até de igreja doméstica, ela é um espaço de encontro com Deus, de conhecimento do amor de Deus. Aí pai, mãe, irmãos mais velhos, irmãs mais velhas podem ajudar os mais novos, dar-se conta de Cristo, dar-se conta da igreja e ali fazer pequenas experiências pela vida de oração, no modo como convivem, saber dialogar, prestar serviço uns aos outros, ensinar as crianças desde pequena a partilhar aquilo que têm com os outros, rezar pelos outros, fazer visitas, enfim. Há muitas coisas práticas que na família, que cultiva a igreja doméstica, são um terreno fértil para o despertar das vocações. E se a família ainda é participativa da comunidade, quando pai e mãe são prontos para se colocar a serviço em pastorais, ou movimentos, há movimentos que são muito empenhativos, que participam muito bem. Então, essa convivência na igreja e, ao mesmo tempo, uma abertura para o mundo, percebendo que, ou fazendo ver que o Evangelho é para mudar o mundo. Jesus veio para mudar o mundo, criar um novo céu, uma nova terra,
não veio para formar só uma igreja fechada na sacristia, como às vezes se diz, mandou para o mundo, né? Para transformar o mundo, tornar o mundo aquilo que é o ideal que Deus sempre teve para nós. Quando desde pequenos as crianças têm essa abertura, esse horizonte grande, ali há uma possibilidade enorme de surgirem vocações maravilhosas. Volto a dizer, tanto para cristãos leigos e leigas que são atuantes, que participam de verdade, como para a vida consagrada e a vida ao ministério ordenado. Que maravilha, isso é muito importante, né, Dom João? Porque muitos pais, avós nos acompanham neste momento e você também pode ser um agente promotor de vocação na sua família, incentivando o jovem, incentivando quem você conhece, abrindo portas de esperança para que possa viver ainda mais realizada a sua vocação, o seu chamado, porque todo batizado tem um dom e uma vocação para pôr a serviço, né, irmã? Exatamente. Então, se nós temos esse compromisso, né? Não podemos ficar parados, não podemos ficar esperando que alguém venha dizer, né? Vai e faça alguma coisa, mas temos que tomar a iniciativa. Eu gosto muito de dizer também que a vocação ela não pode ser um compromisso apenas de quem tem a responsabilidade de ser um animador ou uma animadora vocacional. Ela precisa ser uma temática transversal. A gente vem conversando muito nesse sentido, desde a catequese, grupos de jovens, as escolas, enfim, que a gente possa promover esses espaços para que aconteçam as escolhas, né? Hoje a gente sabe que temos aí um processo que jovens estão estudando, estão fazendo todo um processo formativo, primeiro profissional, e aí muitos vêm depois, né? Não é problema, Deus não tem hora, não tem dia. Quer dizer, ele se manifesta através das pessoas, através dos gestos, através da vivência comunitária, a vivência na sua comunidade eclesial, enfim. Então, sim, precisamos dar a nossa resposta, ter a coragem, assumir o matrimônio, assumir a vida consagrada, a vida sacerdotal, assim como o Dom João dizia, né? Então, de fato, não podemos ficar parados. Aqueles que recebem o chamado precisam sentir-se com o coração aquecido e colocando-se a caminho. E como tem sido, assim, o despertar das vocações no Brasil? Gostaria que o senhor falasse para a gente. O caminho sempre é aquele, como nós falamos, se não há quem fale, se não se conhece, não se ama. Então, as vocações despertam por várias circunstâncias, mas, sobretudo, o ambiente familiar. Muitas vocações, eu me lembrava há pouco que eu conheço vários padres que dizem foi a minha avó que me levava para a igreja, para a oração do texto, para grupos de família, ela que ajudou eu ver essas coisas. Ou então é a mãe, muitas vezes é o pai também, mas é o ambiente que a pessoa vai vivendo. Há casos de pessoas que não vivem esse ambiente e depois encontram alguém, conheço padres também, que viveram a sua juventude desligados da igreja. E numa certa altura tiveram a oportunidade de participar do encontro, de fazer uma experiência diferente, e eles foram tocados. Quer dizer, Deus tem muitas iniciativas, e isso também a vida religiosa, consagrada feminina, há muitas formas, muitas mediações de Deus alcançar a pessoa. Mas a gente não pode esperar que isso aconteça automaticamente. Por isso, o ano vocacional deve ser a oportunidade de se criarem oportunidades, encontros, momentos de oração, retiros espirituais, caminhadas, experiências missionárias, visitar situações um pouco limite, hospitais, casas de pessoas que são portadores de alguma limitação física, até mental. E quando o jovem entra em contato com essas realidades, ele se sente questionado, ele se sente apelado, né? E se isso é colocado diante de Jesus, que é diante do Evangelho, o sentido que isso tem no modo de Jesus agir nessas situações, isso atinge o jovem. O Papa São João Paulo II dizia que para o jovem a gente tem que apresentar ideais elevados, muito altos, e não uma coisa qualquer, assim, porque o jovem não se entusiasma por coisa fraca, por coisa pequena. O jovem quer aventura, quer dizer, ele está pronto para dar grandes saltos. E por isso as várias realidades de igreja, do mundo, a situação atual tão necessitada de paz, de reconciliação, enfim, há tanta situação de pobreza. E o jovem percebe que ele pode fazer alguma coisa para tornar o mundo melhor, para que as pessoas tenham mais condições de vida. O Evangelho é para isso. Ele é para preparar a gente a ser, nesse mundo, uma presença do próprio Jesus. E que isso, engajando as pessoas, leve a preparar para o reino definitivo, que é o céu também. Sim, e o maior testemunho, né, a maior promoção vocacional que a gente faz é o nosso testemunho de vida, né? E onde nós estivermos, onde nós
estamos atuando, nós somos convidados a testemunhar a alegria de sermos chamados pelo Cristo. E como a irmã Maristela e o Dom João disse anteriormente, aqui em comunhão, Santuário Nacional, em comunhão com a CNBB, a Rede Aparecida de Comunicação, em comunhão também com este ano vocacional, amanhã às 18 horas, né, irmã Maristela, teremos a missa de abertura do ano vocacional. Antes também nós teremos uma coletiva de imprensa aqui no santuário, nas redes sociais do Portal A12, da CNBB, da CRB Nacional, no Facebook, no YouTube. Então você é convidado também a estar conosco e aprofundar cada vez mais neste conhecimento, neste conceito, para que possamos ter ações que promovam a vida e a vocação, né, irmã? Com certeza, todos convidados a estarem ligados nas telinhas, né, para acompanharem. Às 16h30 a coletiva, 18 horas a missa. Será uma alegria, missa presidida pelo nosso presidente da Comissão Episcopal, Dom João Francisco Salme, e que estaremos aí em sintonia também com esse momento da igreja, com esse momento nosso de vivência da nossa vocação. Que bonito. Padre Jonas, só uma palavrinha ainda. Claro. É importante deixar claro que esse ano vocação é para toda a igreja no Brasil. Não é só para grupos de pastoral vocacional, nem só para as congregações religiosas. Então, todas as pastorais, todos os movimentos, todos os grupos de igreja são convocados, eu diria. Convocados porque foi assumido unanimemente pelos bispos na Assembleia Geral. Quer dizer, todas as dioceses se comprometeram com o ano vocacional. Não é interesse só de um grupo ou mesmo de uma comissão dentro da Conferência Episcopal. É toda a igreja no Brasil. Então, é um momento muito especial de forte, de intensa evangelização. É um tempo propício, um tempo oportuno, a gente diz, é o tempo da graça do Senhor. Se nós nos unirmos, se nós aproveitarmos todas as oportunidades para falar desse assunto, para promover o que é a vocação e dizer o quanto é importante que nós nos demos conta disso, a igreja se transforma, a igreja se renova e quanto bem faremos. Sim, verdade. Então amanhã, gente, avisa já o seu pároco, avisa o seu coordenador de pastoral, né? Você que faz parte de alguma pastoral na sua comunidade, 4h30 da tarde, amanhã, através do YouTube do Portal A12, do Facebook da CRB Nacional, do Portal A12, da CNBB, nós teremos a coletiva de imprensa para motivar-nos, através deste ano vocacional, a nos reencantarmos para encantar tantas outras pessoas a responder o seu chamado vocacional. E em seguida, às 18 horas, através da Rede Aparecida de Comunicação aqui na Casa da Mãe, daremos início à abertura deste ano bendito e glorioso do ano vocacional na nossa Igreja do Brasil. É verdade. Para finalizar, gostaria que vocês contassem um pouquinho também como foi o despertar da vocação de cada um. Começa. Eu começo. Não é bem, bonito, gente? É bonito. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Sarandi, né? Então, a minha família sempre foi muito participativa. Nós tínhamos a presença das irmãs da minha congregação, Filhas do Sagrado Coração de Jesus, e também dos padres escalabrinianos, né? E sempre a minha família foi muito próxima. E tinha também os irmãos laçalistas, tinha um irmão, e eu olhava para aquilo e pensava assim, nossa, quem sabe um dia. E tinha uma parada de ônibus bem de frente ao colégio das irmãs, e eu via as irmãzinhas lidando na horta, caminhando pelas ruas, eu pensava assim, será que um dia eu posso ser assim? Mas isso coisa de criança, né? E a importância da visita das irmãs na escola, né? E foi ali, fazendo esse trabalho com canções, essas conversas, esses diálogos, foi aí que tudo começou. Olhando um pouco a vida das irmãs no seu trabalho, na sua missão, mas lá diretamente na escola. Então, foi a partir disso. E eu lembro muito bem, na minha época, tinha cartas, não existia o WhatsApp como nós temos hoje, né? Eu lembro que a irmã deixou um folheto, né, e tinha um endereço. E eu não contava para a mãe e para o pai, e eu escrevi uma cartinha, e eu larguei numa caixa que tinha em cima, nas despensas sempre tem caixa de tudo, né? E eu subi, eu devia ter uns 9 ou 10 anos, eu subi numa cadeira para colocar na caixa do correio, que era essa caixa dentro de casa, né? Mas já imaginando e já percebendo também esses sinais de Deus. E foi aí que começou o despertar vocacional. E depois dessas visitas, a irmã convidou para encontros e eu disse, quer saber? Eu acho que eu vou lá para saber como vivem as irmãs. E eu estou tentando aprender até hoje. Ah, que graça, que belezinha, irmã, que graça. Obrigada Parabéns. Pela partilha. Obrigada. E o senhor, Dom João? Olha, eu entrei no seminário com 12 anos de idade, mas eu queria ser padre já bem antes. Então, eu não me lembro quando começou, não teve um fato, um momento. Mas a minha família é uma família ligada à igreja, as famílias vizinhas todas. O meu avô, que morava próximo, era muito amigo dos padres, os padres iam ali. Acho que foi esse ambiente que despertou em mim o desejo de ser padre também.
Agora, é verdade que com 12 anos, nascido no interior, na roça, a ideia de ser padre é uma ideia muito... de uma criança, né? Não tinha como compreender o que significava isso. Mas aí eu segui o caminho no seminário. Aos 12 anos eu entrei, foram 15 anos até a minha ordenação. Então, ao longo desse tempo, eu fui compreendendo, fui despertando, foi se transformando em mim a visão de padre, de igreja. E foi se confirmando isso. Mas eu me lembro que eu ia para a roça e no caminho da roça eu rezava. Eu lembrava sempre de pedir a Deus que se eu fosse para o seminário que eu não voltasse. Eu não queria voltar do seminário. Isso era uma ideia que não passava por mim. Ir para o seminário e desistir. Eu digo isso porque isso me confirma num desejo que eu tinha muito sincero de ser padre. Eu fui para o seminário disposto a enfrentar tudo para ser padre. Ao mesmo tempo, eu tinha muita clareza, depois ao longo dos anos, que eu podia não ser padre. E que se eu não fosse padre, eu teria outras formas de fazer o meu caminho, de participar da igreja, de ser feliz. Então, esse amadurecimento foi fundamental. Eu queria muito ir para o seminário, mas depois ficou claro para mim que eu teria outras possibilidades. E no final, então, o ser padre foi uma escolha. Então, eu vou entre as possibilidades que eu tenho por aqui. Fui até o meu arcebispo e disse, olha, estou terminando teologia e estou disponível. Se o senhor me aprovar, eu me torno padre. Se não, eu sigo um outro caminho. Foi assim que eu fiz. E aí ele me confirmou e me ordenei e trabalhei muitos anos no seminário, me sinto muito bem, feliz e agradeço a Deus por isso. Que bom, Deus tem seus caminhos, né? E bonito porque Deus chama de modo particular, né, Dom? Né, irmã? É uma história única e que Deus conhece e sabe a melhor maneira de nos puxar, de jogar a rede e sermos pescados para Ele. É verdade. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Temos esse compromisso para vivermos bem, todos nós, viu? Você, família dos devotos, que você viva conosco esse ano vocacional abençoado. E vamos sim falar sobre as vocações, falar sobre a assertividade na vida. Nós precisamos sim tomar decisões e a partir delas, é claro, viver bem como Deus quer sempre. Muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe, não é a vida de cada um de vocês e rezem por nós também. Muito obrigado e quero deixar uma palavrinha de apoio a todos que nas nossas comunidades se juntam nesse trabalho da animação vocacional. Há muitos jovens, há casais, há muitas pessoas que integram as equipes nas paróquias, que são fundamentais para que o trabalho de fato aconteça e produza frutos. Muito obrigada. Minha fundadora, Santa Teresa Verzeri, dizia: deixo-vos no coração de Jesus, do qual suplico milhares de bênçãos a vocês e a todos aqueles que nos acompanham também. Que lindo. Amém. Muito obrigado e promovemos a cultura vocacional. Então amanhã, 4h30 da tarde, através das nossas redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Portal A12, da CNBB, da CRB Nacional e também às 18 horas com a nossa missa aqui do Santuário Nacional, a missa de abertura do ano vocacional. É isso, e agora nós vamos para um intervalo, é isso? Intervalo rapidinho. E antes do intervalo, vamos assistir também um convite para todos nós. Dom Pedro Brito Guimarães, quando entrou em contato, ele falou: a gente precisa compor um hino para o ano vocacional no Brasil. E precisa ser algo diferente, que corresponda à realidade do hoje, né? Num tempo em que está difícil falar sobre vocação, difícil até mesmo encontrar vocações, pessoas disponíveis para esse discernimento vocacional. E o tema era Emaús, né? Dom Pedro falou: vamos fazer os passos de Emaús, vamos viver Emaús, vamos tentar nos colocar nesse itinerário como aqueles discípulos que tentam entender o que Jesus Cristo quer dizer na vida e no coração deles, e a partir dessa experiência nós vamos compor o hino. E assim foi. O hino nasceu colocando os pés de fato no mesmo caminho que os discípulos fizeram, deixando o coração arder, inquietar, incomodar, e dizia com Dom Pedro que os discípulos voltaram correndo para Jerusalém para dizer o que experimentaram, e nós fomos correndo pegar papel e caneta para escrever de fato aquilo que nós sentimos. E queremos que essa experiência alcance o coração de todo o Brasil para que todos possam ser impulsionados por uma nova estação vocacional. É o que a gente vai cantar. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar,
a uma nova estação vocacional e o convite para com Ele hoje estar numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração.